Amém, meus amados, a paz do Senhor a todos. Hoje começa uma série que alegra muito meu coração e foi um dos motivos, um dos objetivos de começar esse canal com esses vídeos. É para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus e aprender a ler ela verdadeiramente. Eu creio, como a própria palavra de Deus diz, que a Bíblia ela é alimento para a nossa alma, que nós precisamos se alimentar dela todos os dias. E a Bíblia nos ensina para nós lermos todos os dias a palavra de Deus, lermos ela por completo e gravarmos no nosso coração. Mas eu sei, e isso é uma dificuldade que eu também tive no começo, eu sei que é muito difícil ler a Bíblia. A Bíblia não é uma leitura fácil. Você imagina um livro que foi escrito aí quase 4.000 anos atrás, começou a ser escrito por tantos autores, 66 livros, escrito em praticamente aí de 2 a 3 línguas, alguns textos são em aramaico também, então são 3 línguas, e foram traduzidos todas para o português, que é a nossa língua. Então, quando nós vamos ler ela, é meio difícil nós compreendermos ela. Mas o objetivo dessa série de vídeos que eu vou lançar todos os dias, meu irmão, todos os dias. Por isso eu peço que você acompanhe, que você compartilhe com outras vidas e você venha junto conosco aprender da palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia do começo ao fim. Mas nós vamos aprender a ler a palavra de Deus como novos convertidos. Eu não quero fazer aquela leitura de Gênesis a Apocalipse, mas eu vou ler junto com os irmãos como se eu fosse, como eu já expliquei e dei essa direção para muitos novos convertidos, como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo a palavra de Deus. E nós vamos juntos compartilhar esse momento e eu vou pedir para você, se você puder, abra a sua Bíblia também, leia junto comigo e todos os dias nós vamos ler. E se Deus permitir, nós vamos do Gênesis ao Apocalipse, lermos juntos, vamos comentar e vai ser uma jornada extraordinária. E esse foi um dos propósitos de começar esse canal. E eu peço que você me acompanhe, se inscreva aí para que todo dia você receba a notificação e vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, meus irmãos? Então nós vamos começar. E todas as vezes que as pessoas novas convertidas ou aquelas que não têm o costume ou não leram a palavra de Deus, vieram me procurar e perguntar para mim, pastor, como é que eu faço para ler a palavra de Deus? Por onde eu começo? Eu quero ler, eu tenho esse desejo, o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração e eu quero ler. Eu sei que tem uma, não uma obrigação, mas uma necessidade do meu espírito para ler a palavra de Deus. Como que eu começo? Eu sempre expliquei dessa maneira para as pessoas. Toda vez que você for começar a ler a palavra de Deus, ou você for ministrar ou falar a palavra de Deus para alguma outra pessoa, é necessário que você comece pelo Evangelho de João. Aí eu estou falando uma opção que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu sei que tem outras pessoas tem outras opiniões. Se você tiver outra opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você aprendeu de outra maneira, deixe seu comentário que podemos aí compartilhar essas experiências e um aprende com o outro, que isso é muito interessante. Então nós começamos com o Evangelho de João e nós vamos ler aqui, meus irmãos. Eu creio que hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos ler o capítulo 1 só, porque o capítulo 1 de João, ele tem muita informação para a gente. Em média, para nós fazermos uma leitura da Bíblia, que seja uma leitura dinâmica, que nós possamos gravar, nós temos que ler aí em torno de 2 a 4 capítulos por dia. Porém, tem assuntos muito densos da palavra de Deus, que nós lemos um capítulo só. Para o quê? Para nós guardarmos no nosso coração. Não adianta você pegar a Bíblia e ler em 2 horas, vou ler ali 4 livros de uma vez. Você não vai gravar aquilo que está escrito. Então é necessário todos os dias. Você lê um pouquinho, vai lendo mais um pouquinho, isso vai virando um montão dentro do teu coração e cumpre aqui a palavra de Deus diz que o homem bom, o homem sábio tiram coisas boas do seu coração. E é isso que você vai ter no seu coração, um tesouro guardado, como Jesus falou, amém? Então vamos ler. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Por que o Evangelho de João tem que ser lido primeiro? Por causa esses 3 versículos da síntese, irmão. Jesus, ele é Deus,
Ele estava com Deus no princípio. Em toda a criação da humanidade, só existe por causa de Jesus. É isso que o texto nos explica. Que Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra. Quando nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, que Deus falou e as coisas foram feitas, foram criadas, aquela palavra, aquele verbo era Jesus. Era Jesus. E é isso que esse texto vai nos explicar, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus. E sem Ele, nada que foi feito existiria. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Ele é o verbo. Ele é o verbo de toda a criação. Ah, mas pastor, o passarinho foi feito através de Jesus? Sim. Nós fomos feitos através de Jesus? Sim. Os demônios foram feitos através de Jesus? Se espante não, mas sim também. Os anjos, é claro, todas as coisas foram feitas através de Jesus. E sem Ele, nada. Por isso a importância do Senhor Jesus. Sem Ele, nada existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. O que nós precisamos entender? O Evangelho de João, ele usa muito a forma de poesia para dizer. Quando ele está dizendo aqui que ele era a luz da vida e ele é a luz dos homens, ele está dizendo a luz como um sinal de caminho. Amém? Você pode entender? Quando o avião, eu moro perto do aeroporto aqui, quando o avião está descendo lá no alto, ele está lá no céu, lá no alto, ele vai descendo para o aeroporto, de noite, está tudo escuro, ele só sabe o lugar certo, é porque tem aquelas luzinhas no meio da pista. Porque se não tivesse aquela luz brilhando, ele não sabia o lugar certo de chegar. Era isso que João está dizendo aqui no Evangelho sobre Jesus. Ele é a luz que nos faz chegar no caminho certo. Ele é a luz que é aquele que nos guia para o caminho certo. Para que todos cresçam por meio dele. Para que todos cresçam em Deus. Então, Jesus é a luz que nos leva para Deus. Sem Jesus, sem Ele mostrando o caminho, nenhum de nós podemos crer nele. Mas João, ele vem dizer aqui algo muito profundo. Ele fala assim, ó, ele foi para o mundo, mas o mundo não reconheceu esse caminho. Quer dizer o quê? Jesus, ele veio para todos, mas nem todos vão reconhecer esse caminho. Nem todos vão ter paciência de ver esse vídeo até o final. Muitos vão desistir no meio do caminho. Por quê? Porque nem todos conseguem olhar a luz e continuar seguindo ela. Mas aí está o segredo. Quer chegar a Deus, viver a glória de Deus, é necessário ver a luz e seguir ela. Amém? Versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, aos quais creem no seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, e nem do desejo humano, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Ele veio para o mundo inteiro, mas nem todos creram nele. Mas quem creu, recebeu algo maravilhoso. Se tornou filho de Deus. Se tornou através dele. Que não foi vontade de homem, não foi vontade da carne, nem desejo de ninguém pode cumprir isso. Ah, eu quero muito ser filho de Deus. Eu quero muito ser filho de Deus. Sozinho você não consegue. Ah, eu sou filho de Deus. Sozinho
você não consegue. A palavra de Deus é bem clara em dizer que só através de Jesus nós se tornamos filhos de Deus. É por vontade nossa? Não, está dizendo bem claro. Versículo 13. É vontade de Deus. É vontade de Deus nos tornar filho de Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois existia antes de mim, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, que foi quem revelou Jesus a nós. É lindo isso, irmão. É lindo em dizer que o próprio Deus se fez carne e habitou entre cada um de nós. Ele se revelou, é isso que está dizendo aqui. Ele se revelou como a plenitude, graça sobre graça. Versículo 16. Pois todos recebemos da sua plenitude. Quando ele está dizendo aqui da sua plenitude, ele está dizendo da sua plenitude de revelação. Todos nós recebemos essa revelação. Jesus, ele veio se mostrar que era Deus, e ele habitou entre nós como Deus. Meu irmão, ele veio se revelar, mas ele não escondeu nada. Ele não escondeu nada. Ele falou assim: eu vim me revelar completamente a vocês, que eu sou Deus, que eu vim salvar vocês, que eu estou no meio de vocês, que eu amo você. Porque ele diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, que a direção da lei veio por Moisés, mas era incompleta. Era necessário que Jesus trouxesse a graça, o favor de Deus, que é o amor de Deus por nós, para que nós pudéssemos ver a verdade de Deus por completo. O véu foi rasgado. É isso que ele está dizendo. Que a verdade foi aberta para cada um de nós vermos que Jesus é Deus e Salvador. Porque ninguém jamais viu Deus. Versículo 18. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem revelou Deus para nós. Ninguém nunca nessa terra já viu Deus por completo. Mas Jesus, que é Deus por completo, quis se revelar a nós, por graça, por amor. E Ele mostrou a sua plenitude, por completo. Ele não escondeu nada. Ele mostrou a sua graça para nós. Então nós podemos entender que Ele é a verdade. Com Ele nós vemos tudo sobre Deus, meu irmão. Não há mais nada do que se conhecer sobre Deus, se Jesus já revelou toda a sua plenitude. Em Jesus nós vemos Deus. Você vai entender isso mais à frente, quando nós lemos o Evangelho de João. Jesus falando isso. João está falando esse testemunho, que ele mostrou toda a sua plenitude para nós. Amém? Versículo 19. Este foi o testemunho de João, de quando de Jerusalém os judeus enviaram os sacerdotes levitas para perguntar: quem és tu? E ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és tu? É Elias? Ele respondeu: eu não sou. Tu és profeta? E João respondeu: eu não sou. E perguntaram de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram: o que diz respeito de ti mesmo? E João lhe respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, que preparei o caminho ao Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram neste caso: por que batiza se você não é o Salvador, e nem Elias, e nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, por meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, e de quem não sou digno de desamar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse:
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este que eu falei, depois de mim vem um homem que está acima de mim e que ele existia antes de mim. O que diz esse texto? Essa passagem? Por que esse testemunho de João Batista é muito importante? João Batista, ele foi o profeta, meu irmão, que mudou as águas, digamos assim, entre aspas, as águas do povo de Israel. Até aquele momento o povo de Israel estava seguindo um caminho. E João, ele veio mudar esse curso. Falou, a partir desse momento, vamos se arrepender, porque algo grandioso está chegando. Hoje em dia, meus irmãos, nós estamos vivendo os tempos de João novamente. Algo grandioso está chegando, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E agora Deus está levantando homens e mulheres para falar igual o João. Chegou o momento de nós mudarmos o curso das águas. João, ele está dizendo isso. Eu vim aqui para mudar o curso das águas. Vocês estavam bebendo, vivendo, comendo, se casando, dando de casar e não se preocupavam com as coisas de Deus, mas eu vim mostrar que é necessário um arrependimento. É João falando que é necessário esse arrependimento, porque está chegando o reino de Deus sobre nós. E eles ficaram tão espantados porque João, ele vinha com essa autoridade do Espírito Santo de Deus, que os fariseus foram lá perguntar, calma aí, meu Deus, o que você está fazendo aqui é algo extraordinário. Por acaso você é o Cristo? Você é o Salvador? E João fala, eu não sou. Eu não sou nem digno de amarrar as sandálias no pé dele. Eu não sou digno. E quando passa os dias ele fala, esse aí é o Cordeiro de Deus que veio salvar o mundo. Veio tirar o pecado do mundo. Esse aí é o Salvador. Este aí é o Cordeiro. É Ele, é Jesus. É Jesus. Esse testemunho é importante isso. Porque olha quão grande foi o trabalho de João. Mas João entendeu que o seu trabalho não era sobre ele, mas era sobre Jesus que viria. É isso que é interessante. Olha como o Evangelho já começa nos ensinando que Jesus é Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Tudo que existe é por causa dele. Depois ele, segundo ponto que ele vai dizer no capítulo 1, que Deus nos amou de tal maneira que ele se revelou em carne para nós através de Jesus. Ele veio mostrar a sua glória para nós. E pela graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, nós recebemos essa revelação de Deus para nós. E agora vem dizer o que o Evangelho? Mas vocês precisam entender que ainda que grandes homens façam grandes coisas para Deus, diante de Deus, quem é grande é Jesus. E se resume em Jesus. Eu posso fazer uma grande obra aqui, mas se for para me exaltar, não valeu de nada. Não valeu de nada. A única coisa que permanece para a eternidade é aquilo que nós fazemos para exaltar Jesus, para glorificar o nome dele. É Ele o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Versículo 30. E sobre este que eu falei, depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. João deu seu testemunho dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre Jesus. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse, aquele que você vê descer e permanecer o Espírito de Deus é o que batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi e já dei testemunho que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com seus 2 discípulos, e olhando para Jesus que por ali passava, disse, esse é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou, o que desejas? E eles disseram, mestre, onde você está hospedado? Versículo 39. Ele lhe respondeu, vinde e vereis.
Foram, pois, e viram onde Jesus se hospedava, e passaram um dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que significa Cristo. E André levou Simão Pedro a Jesus. E este fixou o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, porém serás chamado de Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse: segue-me. E Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e Pedro, Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: vem ver. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento algum. Versículo 48. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conhece? E respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que disse Jesus: crês, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, glória. Encerra essa terceira parte. A primeira parte do capítulo 1 de João vai falar sobre Jesus, que ele é Deus e todas as coisas foram criadas por Deus. A segunda parte é que ele se revelou por nós por amor. E nós vimos ele por completo. Jesus vai se revelar para todos aqueles que o buscam. Ele se revela por completo. Pode ser que você não consiga entender a palavra de Deus hoje, mas se você continuar vendo os vídeos, lendo junto, acompanhando, você vai começar a ver que Jesus começa a aparecer para você, se revelando de tal maneira que você vai enxergar a plenitude dele. Essa é a promessa. A terceira parte é um testemunho dividido. O primeiro testemunho é de um grande homem de Deus, que era João Batista, estava fazendo coisas grandiosas mesmo. Porém, quando ele foi chamado de Cristo, ele falou: eu não sou, porque Cristo é aquele lá. Ele é o Cordeiro. E a segunda parte do testemunho dos homens é dos discípulos. André, Simão Pedro, Tiago, João, todos esses aqui, e Natanael, Filipe, que são os primeiros discípulos a serem chamados para andar com Jesus, todos eles eram discípulos de João. Todos eles ouviram João dizer: olha, está vindo o Messias. Eu estou aqui porque o Messias está chegando. Eu estou preparando o coração de vocês para que quando ele chegar, ele venha mostrar coisas grandiosas. E João, ele pregava isso ao coração dos discípulos deles. E quando apareceu o Messias, João não ficou ali: não, é meu. São os meus seguidores. E que Jesus arrume os seguidores dele. Não. João entendia que o trabalho dele era que aqueles homens tivessem um encontro com Jesus. E quando eles tivessem um encontro com Jesus, o próprio Jesus ia testemunhar no coração deles. Então, a terceira parte, que é o testemunho de João, agora vem a quarta parte, que é o testemunho individual. Por que nós falamos que é necessário você ter um encontro com Jesus verdadeiramente? É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Que não basta que grandes homens como João falem para você que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Salvador, que ele está vindo, que ele vai voltar, que acabará com toda impunidade, que ele acabará com toda a maldade, que ele restaurará nossas vidas, que nós seremos arrebatados. Você ouvir isso, sem você ter um encontro com Jesus para que você tenha um testemunho. Era necessário que André, Filipe,
Pedro, Tiago, João, Natanael, que foram esses primeiros discípulos, saíssem do seu lugar que eles estavam de comodidade e fossem encontro a Jesus, para que eles pudessem ter um encontro e ter a revelação de Jesus na vida deles. E é isso que ele está dizendo no Evangelho aqui nessa última parte, a quarta parte do capítulo 1, que há um testemunho que é individual. Eu tenho meu testemunho com Jesus que é individual. A minha esposa tem o testemunho dela individual. Os pastores da igreja ali têm os testemunhos deles. Os membros da outra igreja ali têm os testemunhos deles individuais com Jesus. E você precisa ter a sua história com Jesus. André teve a sua história com Jesus. Pedro teve. Agora está no momento de você, João, Maria, Cláudia, quem for que esteja assistindo esse vídeo agora, o seu nome. Está na hora de você ter esse encontro com Jesus e ter a sua história com Jesus. E o capítulo 1 ele vai terminando isso, que Deus se revelou para nós, se revelou para grandes homens, que mostraram um caminho, que a vontade de Deus é que cada um de nós começamos a ter uma história com Ele. Quando Natanael questiona e fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, era um preconceito que eles tinham na época com a terra de Nazaré, e Jesus ele veio de uma terra pobre, que era Nazaré, e eles tinham preconceito com ele. E quando Jesus falou assim, olha, antes que Felipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira. O que eles faziam debaixo da figueira naquela época? Naquela época, meus irmãos, principalmente esse grupo que andava junto com João e outros grupos religiosos naquela época, eles achavam que o templo estava corrompido. E estava mesmo naquela época. Então eles começavam a fazer igual os povos antigos, eles começavam a adorar e buscar a Deus debaixo das árvores. Debaixo das árvores. Então Natanael, quando Jesus dá o testemunho para ele, fala assim, esse é um israelita que não tem fingimento algum. Esse daí tem verdade diante de Deus. Quando Jesus está dizendo assim, ele está falando o quê? Quando você estava debaixo da figueira ali, você não estava orando de bobeira. Você estava orando de coração aberto. E por orar de coração aberto, eu ouvi a tua oração. E é isso que espanta Natanael. E Natanael fica chocado e fala assim, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, não precisa falar mais nada. Jesus fala para ele, meu amigo, a jornada só está começando. Você vai ver tão grandes coisas. Você vai ver anjos subindo, descendo sobre a cabeça do filho do homem. Você vai ver tantos milagres, tantas maravilhas, que você vai ficar chocado. É isso que eu quero dizer para encerrar. Perdão, até chutei a câmera aqui. É isso que eu quero dizer para você para encerrar esse vídeo e encerrar o capítulo 1. Isso, ele termina o capítulo 1 fazendo um convite para nós. Vamos ter a nossa história com Jesus. Que não vai ouvir somente as nossas orações, que é algo maravilhoso, extraordinário, mas nós vamos ver tão grandes coisas na presença de Deus. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Amanhã nós continuamos aí com João capítulo 2. Amém? Que Deus abençoe e compartilhe. Se inscreva no canal. Se você for até o final, curta esse vídeo, assista. Compartilhe com o maior número de pessoas, ajuda no engajamento aí, para que nós possamos evangelizar as vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos.